Vamos lá, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em primeiro texto, Hebreus 12. Hebreus 12, só para... O texto está aqui, vai ser projetado também. Fácil. Marcos já falou durante 2 domingos. No primeiro domingo ele falou para que cada um de nós não desistisse da corrida que nos é proposta. Não desista. Desistindo, você deixará alguns relacionamentos e outras coisas para trás. No segundo domingo, o pastor Marcos falou sobre se livrar de todo peso, se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Então vamos ler o texto primeiro e depois a gente dá seguimento. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os mártires, os nossos irmãos, Abraão, Moisés e tantos outros que até ali se colocavam como testemunha, nossas testemunhas, uma arquibancada. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a gente vai olhar hoje um pouquinho sobre o corramos com esperança a corrida que nos é proposta. Vamos falar de esperança, vamos falar de tempo, vamos falar de administrar o tempo para continuar a corrida. Essa perseverança de continuar a corrida. Qualquer maratonista, qualquer corredor, um dia antes ou alguns dias antes, ele vai pesquisar, ele vai olhar ali o clima.com, alguma coisa, ele vai dar uma olhada, ele vai até a cidade onde ele vai correr um dia antes, só para saber mais ou menos o percurso. O pastor Marcos falou disso no primeiro domingo dessa série. Então, algumas coisas que um maratonista tem que ter atenção, e é normal que ele tenha atenção. Clima. Qual que é o clima? Como chuvoso, vai ser ensolarado, vai ser aquele sol causticante. A Renata, Leandro, essa palavra não existe. Causticante existe. Não, pode ser fustigante, causticante. Pesquisa aí, ontem, meia-noite. Tem, existe. E para não perder, eu falei, procura agora. Procura agora. Causticante, mas queima muito. Queima. Soda cáustica. Que aquece intensamente. Abrasador. Ardente. Legal. Causticante. Então, primeira coisa que ele vai olhar é clima. Vai olhar ali, vai acessar alguns sites para saber. Vou correr a maratona do Rio de Janeiro. Eu tenho que saber mais ou menos. Algumas pessoas, e eu não vou dizer o nome, vou correr lá em Itanhaém, plano, não tem montanha, não tem nada, vai ser a melhor corrida da minha vida. Pegaram um sol lá, quase desistiram. Falaram que foi uma das piores corridas da vida. Clima. A primeira coisa que você vai olhar é clima. Segunda, roupa. Não dá para correr com qualquer roupa, apesar de que na São Silvestre tem gente que corre de gorila, tem gente que corre de lampião, tem gente que corre com aquelas roupas de maracatu maranhense, com aqueles chapéuzão cheio de... Não, bonecão, eu nunca vi, bonecão de Olinda eu nunca vi, mas deve ter. Gente que corre com tudo. Só que aí você não sabe, essas pessoas não chegam até o final. Quem corre ali a São Silvestre, no meio do caminho, ali perto do estádio, qual que é o estádio lá? Pacaembu, lá embaixo, no Pacaembu, você vê o pessoal tirando a roupa para continuar, porque é muito quente, então não aguenta. Dentro do ano retrasado, eu corri com meu irmão, dei a louca de correr com meu irmão, meu Deus... Estava preparado para correr uns 6, 7 quilômetros. Fui até o 8º. No 8º, depois ali da Uninove, lá da Barra Funda, você volta passando por cima de uma ponte que passa a linha do trem, da linha vermelha.
nossa, ali o sangue foi para o pé, a pressão foi para não sei aonde, a boca começou a ficar roxa, e eu, Alexandre, eu vou parar, não aguento. Ele, vamos, não aguento, pode ir que eu não aguento. Aqui deu. E o coração, nossa, para mim já deu. Então você olha, um maratonista mesmo, ele olha clima, ele olha roupa, ele olha o relevo do lugar, ele olha a temperatura, a alimentação anterior, a hidratação, a questão da água. E uma das coisas que para a gente é indiferente, mas para um maratonista e para um corredor é muito importante, o tempo. Todo maratonista ao final da corrida, se você tiver ali, pegar ele no finalzinho da corrida, ele não vai olhar, nossa, a subida da Consolação foi... Ele vai olhar para o tempo, fiz 5 minutos menos do que o ano passado. Todo corredor, eu quase andei metade do percurso, fiz em 1 hora e pouco. Andei muito, porque eu não aguentava. Do 8 ao 10, mais ou menos, eu falei, não, agora eu vou andar, e do 10 em diante eu vou correr. Para dar uma baixada na temperatura, para dar uma respirada. Então, o tempo para o maratonista é muito importante. A cada dia, ele vai se preparando, ele vai dando alguns tiros na corrida para diminuir o tempo dele. Vou dar um tiro aqui, coração na boca, baixa, caminha, espera, dá mais um tempinho, outro tiro, e assim ele vai aperfeiçoando a corrida dele, até que ele tenha uma constância e uma perseverança na corrida, dentro daquele tempo que ele estipulou. Então, o tempo para todo maratonista, por mais que ele fale, clima é importante, roupa é importante, na hora que você pega o maratonista ao final da corrida, ele só vai falar de tempo. Cada um, e aí, fez quanto? E você? Fiz tanto. Foi muito melhor do que o ano passado. 5 minutos menos, eu fiz 6 por quilômetro, eu fiz 7 por quilômetro, é umas contas de quantos quilômetros você faz por hora. Então, o tempo é muito importante para qualquer maratonista. E qual a diferença entre o maratonista, a corrida que nos é proposta, qual a diferença da vida e do maratonista? Enquanto na vida nós queremos prolongar o nosso tempo de vida, na maratona, você quer reduzir ao máximo o tempo da sua corrida. Então, na vida, você quer mais anos de vida. E para o maratonista, ele quer menos tempo de corrida, ele quer se dar ao máximo e ter o menor tempo de corrida. Isso é engraçado e é uma loucura, um paradoxo, porque durante o ano, quando nós estamos chegando ali em dezembro, o que nós queremos é menos tempo da nossa corrida na vida. Chega logo janeiro. Que 2015, nossa, minha vida acaba esse ano. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais 2015. Passa logo, não passa o tempo. Está chegando ali em novembro, não tem mais força para nada. Na vida como um todo, você quer mais anos. No final do ano, você quer menos dias. Você está louco para acabar. Acaba, que eu não aguento mais. É uma loucura isso. É a mesma coisa que o maratonista chegar ao final ali da maratona e falar, nossa, queria mais uns 15 quilômetros, queria mais uns 40, não, nossa, queria tanto mais, nem suei, quero mais uns 40 quilômetros para correr. É uma loucura isso. E a gente, por mais que a gente queira mais anos de vida, o maratonista quer menos tempo na corrida. No dia a dia, no nosso ano, a gente quer menos dias quando nós nos aproximamos do final do ano. Acaba que eu já não aguento mais. Vamos virar a chave, vira 2016 para a esperança brotar, vai mudar absolutamente tudo, o relógio vai mudar e vai mudar a esperança, Deus, tudo vai mudar. Você acha que tudo vai mudar na sua vida? E aí você, como maratonista, acha que em 2016 eu vou correr muito. Em 2016 eu vou fazer muito exercício, em 2016 eu vou ler muito a Bíblia, eu vou ler 12 livros
comum, vou ler 12 livros, vou ajudar no ministério infantil, vou ajudar no louvor, vou ajudar na pregação, vou ajudar de casa em casa, vou ajudar. Você quer correr os primeiros quilômetros, o tiro. Você quer dar aquele tiro, nossa, eu vou correr, eu vou fazer, vou... E aí a Bíblia, em Eclesiastes, há muito tempo, ela já nos dizia que os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os velozes nem sempre vencem na guerra. Já viu aquele pelotão de abertura que você fala, esse ano vai dar um brasileiro, porque do jeito que esse cara está correndo, vai dar, daqui uns 5 minutos aparece alguém lá, jamaicano, etíope, queniano, aí aparece lá atrás, um pontinho, e vem se aproximando, daqui a pouco você, não, perdeu, como? Perdeu, não. De novo, um queniano, um jamaicano, um haitiano, tudo ano. De ano em ano, os quenianos ganham. Não acredito. Mais um ano. Ou seja, os velozes nem sempre vencem a corrida. Porque ali dentro daquele primeiro pelotão existe uma batalha pessoal, uma barreira psicológica, uma barreira fisiológica, uma barreira pessoal, é o corpo dialogando com ele mesmo, falando, está dando seu tempo. Ei, já não tem mais glucose suficiente para queimar, essa combustão está demais, chega, baixa. Glicogênio, não tem mais glicogênio no seu fígado o suficiente para você queimar. Não tem, baixa. Estudei, né? Que nome de ninguém eu lembro, mas... Estudei. E esses componentes químicos, dialogando com a própria pessoa e com a cabeça da pessoa, com a mentalidade da pessoa, com o foco da pessoa, com o corpo, com a fadiga muscular, e tudo dialogando e falando, baixa, porque não dá, não é para você. E aí aquele que manteve uma corrida mais contínua, vem atrás lá, aparecendo. 500 metros, 400 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros. Passou. E a mesma coisa é na vida e na igreja. A mesma coisa é na sua vida. Quantos fazem aquelas resoluções de ano novo? Eu vou ser misericordioso. Que tem alguns que passam da Páscoa, passam do arraial, passam da festa julina, e aí vem um período sombrio que não tem nenhuma data festiva, só tem 7 de setembro, não tem mais nada. Agosto não tem nada, não tem Páscoa, não tem nada que te inspire a caminhar novamente. Aí vem agosto, setembro, outubro, novembro, você já quer desistir, você não quer mais nada na vida. Você só quer férias da igreja, férias de absolutamente tudo, para no ano que vem eu vou correr de novo, vou correr muito, vou ler a Bíblia, vou fazer tudo novamente. Aí chega junho, julho, e mais uma vez, ano a ano, um queniano passa na sua frente. Então, os velozes nem sempre vencem a corrida. Aqueles que fazem muitos planos, não, vou fazer e vou acontecer esse ano, chegando em julho ali, nem sempre eles ganham a corrida. Nem sempre eles mantêm o mesmo pique na corrida. São perseverantes para manter o mesmo ritmo na corrida. E aí nós falamos sobre os puxadores de pelotão. Tem gente que é proposital isso. Por mais que você não saiba, tem pelotão que é proposital, é puxar mesmo a corrida para o segundo, que é do mesmo grupo e da mesma equipe, sinta que ele tem uma cenourinha,
um coelhinho lá na frente para, mira, corre, mantenha o seu ritmo. Mas aquele cara que é o primeiro pelotão, 10, 15, 20 minutos antes, ele vai desistir e é a sua vez de dar o gás. A equipe treina para isso. E aí o que a Bíblia nos diz sobre a nossa vida? Então, se a proposta do tema é administrando o tempo para completar a prova, o que a Bíblia nos diz sobre o tempo? Sobre a corrida que nos é proposta? A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. A vida do homem é semelhante à grama que ali atrás foi plantada. Relva, gramíneas, que ali atrás foram plantadas. Aquela grama que foi plantada ali não é a mesma que foi comprada há 2, 3 anos atrás. Aquela grama não tem nada a ver com a grama que foi comprada há 2, 3 anos atrás. Ela já se renovou, ela já morreu, já se renovou, já morreu. As primeiras que foram plantadas aqui já não são as mesmas. E Deus poderia ter comparado a nossa vida a qualquer coisa. Ele poderia ter comparado a uma figueira que vive um pouquinho mais. Figueira da Praça João Bensola. Quantos anos tem? Uns 50, 60 anos. O caule é gigantesco. Quebrando a calçada, quebrando o asfalto. Aquilo deve viver uns 600, 700 anos. E foi plantado em 1960, 1950. Figueira. Ele poderia ter comparado a tudo. E ele comparou a nossa vida à relva. A grama. Que vem o sol causticante, queima, fica tudo seco ali, fica tudo marronzinho, vem a chuva de novo, aquela que secou, morreu, brota uma nova, ela floresce, quando o vento sopra, ela se vai, e tampouco se sabe o lugar que ela ocupava. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. A gente cresce, a gente floresce, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a fazer conta, a gente começa a estudar, a gente se forma na faculdade, e a gente se casa. Alguns têm filhos, outros pretendem não ter filhos. Então a gente pode falar e pode concluir que o casamento precede o fim. Não, brincadeira. Porque tem gente que não se casa e morre. Nós podemos dizer o seguinte, queridos. Tanta gente floresceu, tanta gente brotou como a flor do campo. Agora, ninguém mais se lembra do lugar onde ocupava essa pessoa. Do lugar que essa pessoa ocupava. Para aqueles que iniciaram a vida profissional nos anos 60, obrigado, Weber, nosso herói. Vamos lá, alguns exemplos.
A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Muitos aqui participavam de uma outra igreja, um pouquinho mais velha, dos anos 80, 82, 83. Quantos de nós que participávamos dessa igreja, ou você que participava de uma igreja histórica, se recorda daqueles que plantaram a igreja? Se lembram no seu dia a dia de quem plantou a igreja, de quais eram os ideais daqueles que plantaram aquela igreja? Quantos de nós se lembram daqueles primeiros pastores da igreja que nós frequentávamos, dos fundadores? Tão pouco se sabe o lugar que ocupava. Quantos daqueles que iniciaram o trabalho, iniciaram a vida profissional nos anos 50, 60, 70, se recordam, ou sabem o nome, ou sabem onde estão os chefes, aqueles chefes orgulhosos e tudo mais? Não sabe nem o lugar mais onde está, onde ocupa. A gente nem se recorda mais. Vamos puxar mais um pouquinho. Eu, pelo menos, eu não sei o nome do meu tataravô. Não tenho nem ideia de quem é o meu tataravô. Tenho nem ideia qual era a profissão, o que ele fazia. Eu não sei. O meu tataravô eu não sei. Manuel Leandro. Eu nome, ok, mas eu não me lembro, não sei o que ele fazia. Quem era o seu avô? Quem era o seu bisavô? Quem era o seu tataravô? Você se lembra dessa pessoa constantemente? Eu não, porque eu não participei da fundação dessa igreja, mas participei do início. Mas aqui, 2 ou 3 gerações, as pessoas que plantaram essa igreja não serão mais lembradas. As pessoas não serão mais lembradas. 2 ou 3 gerações, algumas ainda serão lembradas porque terão netos, bisnetos, mas uma outra geração é difícil lembrar. Vai ser difícil lembrar. Não existe uma memória coletiva. Por mais que a minha família tenha passado um momento muito precioso na fundação da Igreja Batista do Satélite, com alguns irmãos que aqui estão, eu não tenho nenhum afeto por esse período porque eu não participei disso. Eu não participei da pipocada, eu não participava disso, eu não tenho afeto nenhum por isso. Por quê? Eu não participei. Para mim, não tem valor algum. Para mim. Agora, para minha família tem muito valor. Consequentemente, eu dou valor porque minha família dá, não por mim mesmo. Esse é o ponto. O Satélite, o Primavera, Interlagos, Brasilândia, qualquer igreja que a gente conheça, nem se recorda daqueles, nem se lembra do lugar em que ocupava. Porque a nossa vida, a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Daqui a pouco, 2 ou 3 gerações, o seu nome será esquecido. E o que a gente faz durante esse tempo que nós temos? Durante esse breve tempo que nós temos, a Bíblia diz que o nosso tempo aqui é como vapor, que o nosso tempo aqui é como orvalho que desce durante a madrugada sobre a grama, vem o sol da manhã. Acabou. A nossa vida é isso. E o que eu faço com esse tempo de vida? Quando eu olho daqui para lá, quando eu olho daqui para 1 de janeiro de 2017, 342 dias, são muitos dias. São muitos dias. Me cansa. Lá no finalzinho, nos 290, eu já estou. Mas quando eu olho de lá para cá, quando eu olho, se lembre de 2011. Passou assim, 2012, assim, 2013, 2014, 2015. Se você se assentar com algumas pessoas e se você tivesse a oportunidade de sentar com a irmã Vicência 1 ou 2 dias antes, ela ia falar o quê? A vida é muito breve.
ou qualquer um outro, se você se sentar com um idoso, ele vai falar que a sua corrida, apesar de olhar daqui para lá, ela é muito longa, de lá para cá, ela é muito curta. É muito curta. É muito curta, muito curta. Então, ao mesmo tempo que eu olho daqui para lá e vejo uma corrida muito longa, cansativa, essa vida é semelhante à relva. Floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Daqui a pouco, tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Você pode tirar uma grama ali do lugar, matar aquela folha de grama, e você não vai saber devolvê-la no mesmo lugar que ela ocupava. Geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, administrar o tempo, que é a proposta do tema aqui hoje, é olhar com carinho esse curto espaço de tempo que nós temos. É olhar com muito carinho esse curto espaço, esse orvalho, esse sopro, esse vapor, essa relva. Poxa Deus, podia ter colocado uma figueira, né? Podia ter colocado uma pedra, um mármore. Mármore dura muito. Mas ele colocou e revelou que a nossa vida era semelhante à relva, que 1 ano mais ou menos acaba a vida. Diante de Deus a nossa vida é muito breve. E aí administrar o tempo então é olhar com carinho esse curto espaço de tempo que nos foi dado. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A corrida que nos é proposta daqui para lá é muito longa, mas de lá para cá é muito curta. Então tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, com a maneira que vocês estão correndo. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade. Não dá para eu correr, e um maratonista de alto rendimento, ele não vai correr dando tchau para todo mundo. Ele não vai correr dando beijinho para todo mundo. Porque ele vai perder o foco. Ele vai correr com os olhos fitos lá, na chegada, na medalha, na coroa. Logo, a nossa corrida tem que ser semelhante à do maratonista. Que com os olhos fitos, a nossa coroa em Jesus, nos aproveitamos o máximo de cada oportunidade. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Procurando compreender qual é a vontade do Senhor para cada dia, para cada momento dessa corrida. Por mais que eu pesquise um dia antes qual é o clima, ou 1 ano antes, qual vai ser a situação financeira do país, econômica do país, clima, temperatura e tudo mais, eu posso virar a curva da consolação e eu vejo uma subida gigantesca na minha vida. Eu vejo a chuva, pode vir granizo, pode vir um sol causticante, pode vir qualquer outra coisa. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Eu gosto muito dessa frase e eu vou guardá-la. Eu já devo ter falado dela aqui umas 3 ou 4 vezes. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem agora. Então, que tempo é esse que nós, como maratonistas nessa corrida que nos é proposta, nós administramos?
Que tempo é esse que nós administramos, queridos? O corredor, ele pode planejar um ritmo de finalização nos 5 últimos quilômetros. Mas ele não pode administrar aqueles 5 últimos quilômetros se ele estiver no primeiro quilômetro. Pode dar uma cãibra, pode dar hipertermia, pode dar desidratação, pode dar qualquer coisa no meio do percurso. Ele só pode administrar os quilômetros dos quais ele está correndo. Agora, administrando o tempo para continuar a corrida, para completar a corrida. Que tempo é esse, querido? Que tempo é esse que você pode administrar? Porque você não pode administrar daqui para lá, você pode planejar. Você pode planejar o final do seu ano, você pode planejar suas férias em julho, você pode planejar, mas administrar agora você não consegue administrar. Você só vai administrar durante o período que você está vivendo aquilo. E aí, o tempo que você pode planejar, administrar para completar a corrida é agora. É agora. Primeiro, a vida é uma relva. A vida é como a relva. A vida é como orvalho. A vida é como sopro. A vida é como um vapor. É rápida. Se existe algo que eu possa administrar, não é a vida como um todo, é agora. Se eu tiver que amar, ame agora. Se eu tiver que perdoar, perdoe agora. Se você tiver que abraçar, abrace agora. Se você tiver que caminhar junto, caminhe agora. Se você tiver que ser pai, seja agora. Se você tiver que ser mãe, seja agora. Se você tiver que ser filho, seja agora. Porque para essa irmã que faleceu, ela não tem mais nada o que administrar. Ela não tem mais corrida proposta, acabou. E se você fosse conversar com ela, ou com qualquer outro de mais idade, a vida é muito curta. Aproveite cada momento, aproveite cada oportunidade. Não viva displicentemente. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem agora. O tempo que a gente pode administrar na nossa corrida é agora. É manter o ritmo. É manter a corrida. Não. Eu não vou querer muita coisa. Agora eu vou me concentrar nessa coisa e vou permanecer. Eu vou perseverar nesse ritmo. Porque eu posso administrar agora. A vida que me é dada é agora. O presente que me é dado é o presente. Passado, eu não consigo mais retornar, não consigo mais trazê-lo à tona. O futuro, eu não vou viver. Eu posso viver agora. Posso viver agora. Quer amar? Ame agora. Quer pedir perdão? Peça agora. Quer administrar o seu tempo? Administre o agora. Tome novas atitudes agora. Faça uma aliança agora com Deus. Retome a caminhada agora. Porque é esse o tempo que você tem para administrar. A vida toda como uma relva, você não consegue administrar. Você consegue planejar. Agora, o agora, você consegue administrar. Manter um ritmo. Não, eu vou caminhar dessa forma. Vou seguir em frente, vou ler a Bíblia, mas agora, já começa agora. Não espera para amanhã, já começa agora, porque é agora que foi te dado a oportunidade de administrar. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, algumas versões diz, para o tempo que nos resta,
não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Querido, nos resta um tempo aí que nós possamos nos armar com o mesmo pensamento, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O tempo hoje eu posso tomar uma decisão em relação a esse texto, em relação a aproveitar ao máximo cada oportunidade ou remir o tempo agora. Porque a você foi dado a opção agora de administrar o tempo, que é agora. Administrar a sua corrida, que é agora. Não deixe, jargão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se revista do mesmo pensamento. Arme-se do mesmo pensamento. Se blinde do mesmo pensamento. No tempo que me resta, para quem eu vou viver? No tempo que me resta, quais desejos eu vou satisfazer? No tempo que me resta, o que eu quero deixar como marca? Nós já falamos aqui, 2 ou 3 gerações e aqueles que plantaram essa igreja serão esquecidos. 3 ou 4 gerações, os nomes dos mais novos serão esquecidos. O seu nome não será mais lembrado. De vez em quando alguém, você lembra do irmão Felipe? Chapeuzinho, terno marrom, moreno alto. Você lembra da irmã Ciana? Poucos aqui vão se lembrar. Alguns nem conheceram. Mas você não lembra todo dia dessas pessoas. Você não lembra daqueles irmãos que, como relva, foram plantadas lá. Você não sabe nem em que lugar elas ocupavam. O seu nome será esquecido tanto quanto o dessas pessoas. E o que você vai fazer durante o tempo, que é agora, que você pode administrar? Um texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu incrementei um pouco o texto e peguei uma soma disso tudo e coloquei da seguinte forma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscando aproveitar ao máximo cada oportunidade, para que no tempo que nos resta, possamos viver não mais para satisfazer os nossos desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Peguei os textos e fui montando a minha versão desse texto e dessa pregação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscando aproveitar ao máximo cada oportunidade, para que no tempo que nos resta, possamos viver não mais para satisfazer os nossos desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Se é para se arrepender, se arrependa agora. Se é para assumir uma nova caminhada, assuma agora. Se é para correr diferente, corra agora. Mas nem sempre, tem gente que está correndo, tem gente que está caminhando, tem gente que está mantendo perseverança e ritmo. Reflita hoje, não, eu vou continuar nessa caminhada. Eu vou continuar perseverante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que o clima não nos afete, que a temperatura não nos afete, que o relevo não nos afete, que a roupa não nos afete. Que nós possamos olhar com os olhos fitos em Jesus e de forma perseverante continuar a corrida que nos é proposta. Amém?
Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Viva